Boa noite, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, boa noite, excelentíssima vereadora Selma, todos que acompanham os trabalhos dessa casa, pela internet ou aqui pessoalmente. Também cumprimento a secretária de Educação, Michele Palma, aqui presente, ex-vereador Peixinho, lideranças comunitárias que estão aqui presentes. Eu, nesta oportunidade, quero me reportar à conjuntura nacional. Desde o meu primeiro mandato, eu sempre tenho procurado me colocar em relação à conjuntura nacional. Nós não fazemos parte de uma ilha, mas sim de uma república federativa. Nós vimos nos últimos meses, e não começou nos últimos meses, foi logo após a eleição para presidente, em que foi vitoriosa a chapa Dilma e Temer, com 54 milhões de votos, que o PSDB estava inconformado com os resultados da eleição. Primeiro falou-se das urnas eletrônicas, depois se falou em outras questões, e foram se avolumando. Eu penso que essa decisão do partido, que diz que é o principal da oposição, também tem uma culpa muito grande nesse clima de ódio que se instalou não só nas redes, na rede mundial, na rede de internet, mas também em alguns setores da comunidade. Quando a gente pega e vê os livros de história, tanto de 1954, 1964 e também 1958, 57, 54 no governo de Getúlio Vargas, 57 no governo de Juscelino Kubitschek, 64 no governo de João Goulart, a gente identifica semelhanças, mas o ódio que nós estamos assistindo, ele não tem nenhuma semelhança com aquele período, ele é muito maior. Tanto é que vários setores, várias entidades estão se pronunciando a respeito dessas questões. Seja filósofo, político, economista, religioso, todo mundo está se debruçando sobre essa questão. Antes de dar sequência nisso, eu quero me reportar uma questão. Quando aquele processo de impeachment da presidente foi protocolado na Câmara Federal, o que querem não é o impeachment da presidente. O que eles querem é o lugar da presidente. O lugar da presidente, entendo eu, é após um período eleitoral. É após um período eleitoral que se trocam as câmaras, que se trocam as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, os cargos do Executivo. É assim numa república. Se a nossa democracia, após o período ditatorial de 64, é tão jovem, a gente costuma dizer, jovem, em processo de amadurecimento, ela é suficientemente madura para não querer esse tipo de coisa. Nem golpe baixo, nem golpe de qualquer forma que seja. A presidente da República não se tem prova sobre nenhum crime. Todos os artigos da Constituição que falam em impeachment, falam no impeachment quando há o descumprimento, quando há o crime feito. Querem, ao protocolar, a instabilidade do Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. De 25, 20 dias para cá, setores da OAB se pronunciaram contra. A OAB Nacional se pronunciou a favor do impeachment. Ex-presidentes da OAB e várias OABs de Estado já se colocaram. Assim que possível, dado o tempo exíguo, vou dar uma parte sem dúvida nenhuma. Os ex-presidentes da OAB e OAB de vários estados se pronunciaram dizendo que foi uma interpretação errônea ao dizer que a OAB Nacional estava se colocando. Nós temos visto outras entidades classistas, sindicatos,
artistas, cineastas se colocarem contra esse golpe que querem dar. Porque ninguém quer o país mergulhado em ódio, em violência. Ninguém, em sã consciência, quer isso. Nós vimos as entidades importantes como a Igreja Católica se colocar, fazendo aqui um parêntese, sempre lembrando, a Igreja Católica e alguns dirigentes delas colocaram como foi o 1964. E devemos nos lembrar que naquela época, setores juristas entendiam que os militares tinham dito que eles iam entrar lá para estabelecer a ordem democrática e colocar o processo eleitoral em seguida. Isso demorou 30 anos. 4 anos depois, a própria igreja foi para a rua junto com as entidades, na Marcha dos 100 mil, para dizer que os militares tinham dado um golpe, 4 anos depois de 1964, em 1968. Foi quando foi morto um estudante, Edson Luiz, no Rio de Janeiro. Está aí nos livros, na literatura. Da mesma forma, alguns juristas em 1964 entendiam que o afastamento do presidente João Goulart era para que dias depois, semanas depois, fosse instalada a ordem democrática, que demorou 30 anos. 2 anos depois, juristas renomados começaram a se colocar contra aquilo que era a ditadura militar. Nós não vamos poder dizer para nenhuma das crianças e dos adolescentes, se nós não entendemos a gravidade do processo, que nós desconhecíamos a história. Não vamos poder dizer. Se nos bancos das escolas nós não prestamos atenção na aula de história, isso não pode servir nunca de desculpa. Os livros estão aí nas bibliotecas, a rede da internet está aí para as pesquisas. E nós temos os inúmeros depoimentos que estão sendo dados. A mídia está de forma seletiva colocando as matérias. Quando interessa, ela divulga as listas de operações sobre corrupção. Quando não interessa, ela não divulga a lista. Isso não é uma mídia séria. A mídia ela é concessionária, como é a Saneago, a concessionária de água. A dona Rede Globo não é a concessionária que está cumprindo com seus deveres de concessionária. Então, ela não é um quarto poder. Os poderes desse país são o legislativo, o executivo e o judiciário. O quarto poder não existe. O poder maior é do povo. Eles estão levando a população a um engano, achando que esse processo de impeachment, sem base legal, é o combate à corrupção. E não é. Porque a presidenta Dilma não está em nenhuma lista, nem de Furnas, nem da Lava Jato, e nenhuma lista. Mas a mídia não dá esse espaço. Eles estão exatamente querendo colocar fora do governo quem iniciou o processo contra a corrupção. Tanto é que se pegarmos, não as entrelinhas, as linhas, seja do Estadão dos últimos dias do final de semana, seja da Folha de São Paulo e das revistas de fundo de consultório, a Veja e etc., nós vamos estar lá que, durante o final de semana, o PSDB já fez reuniões para montar o governo que viria após Dilma. É um acordão. Eles querem, na verdade, destruir o sustentáculo que foi criado. E nós aqui, eu já tive várias oportunidades de me colocar. Se eles têm um projeto melhor para acabar com a desigualdade, para acabar com a violência contra a mulher, para melhorar a educação, para evitar a tristeza da gente ver jovens
que não conseguem passar nas universidades por conta de ter feito um segundo grau ruim, um primeiro grau ruim, que tem aí toda uma questão estrutural envolvida, eles aqui apresentem o projeto. Mas não um projeto de acordão. Nos últimos 13 anos foram colocados mais de 40 milhões de pessoas para consumir. Eu digo sempre, quando saiu pela primeira vez o Bolsa Família em Mairinque, eu fui em várias igrejas e em várias entidades falar para as pessoas que aquela cena triste que muitos tinham e que hoje esqueceram, gente batendo na porta com um pote de margarina para pedir comida, poderia deixar de existir se o Bolsa Família fosse implementado. Se eles estão contra o Bolsa Família, é só apresentar o que é melhor. Nós recebemos nessa casa uma resposta do governo do Estado de São Paulo, dizendo que ele não voltaria a colocar no ar o Ação Jovem, lá pelo sistema, que ficava aqui aberto na Secretaria de Assistência Social e que parou de funcionar já em abril do ano passado, porque eles iam dar ênfase às famílias de extrema pobreza do Estado de São Paulo. Está escrito na resposta que chegou nessa casa. Então, eles reconhecem que temos que ter políticas sociais por conta de existir tanto famílias pobres quanto famílias de extrema pobreza. Tem que apresentar uma forma. Não pode colocar na vala comum dizendo que isso não é bom para as pessoas. Eu conheço inúmeras pessoas, senhores vereadores, senhora vereadora, que melhoraram de vida. Ficaram um tempo com o Bolsa Família e depois disseram que não precisavam mais. Ou estão até hoje. Mas que com o dinheiro compram comida, pagam contas, compram roupa e não precisam sair por aí pedindo. Isso se chama dignidade. Nós não podemos fazer o discurso comum, que nós estamos ensinando as pessoas a continuarem sendo pobres. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas que tinham Bolsa Família e que têm hoje jovens em universidades. Isso não é mentira. Nós foram feitas criações de emprego, foram feitos o Bolsa Família, criado o ProUni, o Luz para Todos, foram criados milhões de emprego. Estamos numa fase difícil? Estamos. A conjuntura ela não é só nacional, ela é mundial. Quando o presidente Lula e a presidenta Dilma disseram que iam dar um subsídio para a indústria branca, que é a máquina de lavar, geladeira, fogão, ninguém chiou, principalmente os empresários. Por quê? Porque aquilo segurou o emprego e fez vender mais. Nós tínhamos pessoas que tinham fogão de 35 anos, correndo perigo na casa. Nós tínhamos pessoas que tinham geladeira que a porta não fechava, ficava escorada com cadeira. Ou isso é mentira? As pessoas trocaram geladeira. Quem construiu essas geladeiras? Foram feitas na China? Não foram. Foram nas indústrias. Eu já ouvi aqui absurdos que foi. E depois ele fez uma reconsideração, o vereador, o presidente dessa casa, quando eu vim falar do caminhão que o governo federal trouxe para Mairinque, que era da marca internacional, dizendo que foi comprar caminhão lá fora. Não, a marca internacional é de uma empresa de Piracicaba, que ficou anos fabricando caminhões que foram destinados para o município. Caminhão que a gente vê aqui nas ruas de Mairinque. Assim como a retroescavadeira foi feita numa fábrica de Sorocaba. Como a Patrol foi feita numa fábrica aí do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul. O que fizeram? Mentem para a população dizendo que o impeachment é para dar sequência à corrupção, ao combate à corrupção. E não é isso. Tanto é que pararam até de divulgar as listas. Eles querem a cadeira da presidenta. A parte mesmo. Assim que eu concluir, eu vou dar o maior...
Então, eu penso que numa cidade como a nossa, que essa casa, depois de muito, conseguiu aí a internet que faz a gente conversar com centenas de pessoas. Eu encerro, senhor presidente. Nós não temos televisão, nós não temos jornal, mas nós temos que esclarecer as pessoas. É um golpe, sim. Dia 31 de março estaremos, todos que defendemos a democracia, num grande ato cívico nacional. Gostaria que a vereadora concluísse. Para defesa da democracia. A democracia é um bem de todos os brasileiros. E nós não podemos deixar que ela seja golpeada. Muito obrigada e boa noite.